Olá! Hoje a gente vai navegar por um rio que está em todo lugar, mas que ninguém consegue ver. Um rio que corre por dentro das paredes e que ajuda a gente a desvendar um dos grandes mistérios do nosso dia a dia, a eletricidade. Já parou para pensar nisso de verdade? É um gesto tão simples, né? A gente aperta o interruptor e pronto, a escuridão some. Parece até mágica. Só que por trás desse ato tão comum existe uma força da natureza que é, ao mesmo tempo, super poderosa e fascinante. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender essa força, vamos usar uma analogia bem simples. Tente imaginar a eletricidade não como uma coisa complicada, cheia de fórmulas, mas simplesmente como um rio gigante. Um rio invisível que flui aí pelas paredes da sua casa, só esperando para ser usado. Mas do que é feito esse rio? Qual seria a água dele? Para descobrir isso, a gente precisa ir bem fundo mesmo, até a menor partícula de absolutamente tudo o que existe. E a fonte de todo esse poder está bem aqui, dentro do átomo. É isso mesmo, para entender a lâmpada da sala, a gente precisa antes dar uma olhadinha no bloco de construção de todo o universo. Todo átomo tem um centro, que é o núcleo, cheio de prótons positivos. E aí, girando em volta dele, como se fossem pequenos satélites, a gente tem os elétrons, que têm carga negativa. São esses carinhas aí, os elétrons, que vão formar a correnteza do nosso rio invisível. Para ficar mais fácil de visualizar, pensa assim. O núcleo é como se fosse o Sol, bem pesado, ali no centro. E os elétrons são os planetas, cada um na sua órbita. A eletricidade, no fundo, é basicamente a gente convencer esses planetas a sair da órbita deles e começar a viajar, todos juntos, numa mesma direção. Beleza, agora que a gente já sabe qual é a água do nosso rio, os elétrons, vamos entender como esse rio se comporta. Existem 4 conceitos principais, 4 pilares, que definem todo o fluxo. Vamos ver cada um deles. O primeiro pilar é a tensão. Sem ela, nada acontece. A tensão é a força, sabe? É o empurrão inicial que bota os elétrons para se mexer. Pense nela como a motivação para a viagem começar. Voltando para nossa analogia do rio, se a água está parada, não tem fluxo nenhum, certo? A tensão é exatamente a pressão dessa água. Quanto maior a pressão, mais forte é o empurrão para a água começar a correr pelo cano. Simples assim. E quando os elétrons finalmente começam a se mover, todos de forma organizada, aí sim a gente tem a corrente elétrica. É o fluxo de verdade, é a correnteza do nosso rio. Quando alguém fala eletricidade passando pelo fio, é da corrente que essa pessoa está falando. E na nossa analogia, a corrente seria a vazão. É o volume de água que passa por um ponto específico do rio a cada segundo. Se tem muita corrente, quer dizer que tem muita água eletrônica fluindo. Só que nem todo o caminho é livre e desimpedido. E aí entra a resistência. O nome já diz tudo, né? É uma oposição, um obstáculo que dificulta a passagem da corrente. Todo material, por melhor condutor que seja, sempre oferece um pouquinho de resistência. Imagine que o nosso rio de repente encontra um trecho bem mais estreito, ou cheio de pedras. A água vai ter mais dificuldade para passar por ali, não vai? Pois é, essa dificuldade, essa oposição ao fluxo é a resistência. E finalmente a gente chega na potência, porque afinal de que adianta ter um rio fluindo se ele não faz nada útil? A potência é a medida do trabalho que essa corrente consegue realizar. É ela que, no fim das contas, acende a lâmpada, esquenta a água do chuveiro ou liga a TV. A potência é o resultado final de tudo isso. É a força do nosso rio sendo usada para alguma coisa, como girar a roda de um moílo. Quanto mais potência, maior é o trabalho que está sendo feito. Certo, então agora a gente conhece os 4 jogadores desse time. Mas como é que eles se relacionam? Existe uma regra de ouro que governa a interação entre eles. E o mais legal é que ela é bem simples de entender. Olha só essa tabela. Com a mesma pressão de água, ou seja, a mesma tensão, se a gente aumenta os obstáculos, a resistência, a quantidade de água que passa, a corrente, diminui. Faz todo sentido, né? Se o cano fica mais estreito, passa menos água. Essa é a lógica por trás da famosa lei de Ohm. Bom, tudo isso pode até parecer meio teórico, mas tem consequências muito reais e importantes dentro de casa. Vamos ver como isso funciona na prática com uma coisa que quase todo mundo usa, o chuveiro elétrico. Então, vamos lá, um pequeno desafio. Temos 2 chuveiros com a mesmíssima potência, 5.500 watts. A única diferença é a tensão. Um é para 220 volts e o outro para 127 volts. Para fazer o mesmo trabalho, que é esquentar a água, qual deles vai precisar de mais vazão, ou seja, de mais corrente? Ok, vamos aos números.
No caso do chuveiro de 220 volts, fazendo o cálculo, ele vai precisar de uma corrente de 25 amperes. Guarde esse número aí. E agora? E o chuveiro de 127 volts? Para entregar a mesma potência de aquecimento, fazendo o mesmo cálculo, a corrente necessária, olha isso, salta para incríveis 43,3 amperes. É quase o dobro. E aqui está o ponto-chave da história toda. Para entregar a mesma potência, uma tensão menor, ou seja, menos pressão, obriga o sistema a compensar com uma corrente muito maior, ou seja, mais vazão. E por que isso é tão importante? Porque corrente maior exige fios mais grossos e gera muito mais calor. Usar um fio fino demais para uma corrente alta é a receita para o desastre, superaquecimento e um risco real de incêndio. A segurança de uma instalação elétrica depende totalmente desse equilíbrio. Certo! Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver o que a gente aprendeu sobre esse nosso rio invisível. O que realmente importa levar dessa nossa rápida navegação? No fim das contas, é bem simples. A tensão impura, a corrente flui, a resistência limita esse fluxo e a potência é o trabalho que esse fluxo realiza. Se isso ficar claro, 90% do básico sobre eletricidade já está entendido. E aqui fica a reflexão final. Entender como esse rio funciona não é só uma curiosidade. É o primeiro passo e o mais importante para a gente aprender a respeitar essa força e, claro, para usá-la com segurança. No fim, o conhecimento é a melhor ferramenta de proteção que existe.